Sejam todos muito bem-vindos. Então, esta pós é uma pós exclusiva para médicos, né? O Conselho Federal de Medicina não autoriza que médicos ensinem técnicas médicas. Aqui no Brasil, pelo menos, não acontece isso, não pode acontecer isso, para quem não é médico. Então, se você está aqui e por acaso não é médico, pode ficar, pode assistir, mas infelizmente, se desejar se inscrever, não vai ser possível. Só quero deixar já esta informação. Então, a pós exclusiva para médicos, né? Tem uma parceria com a Faculdade Focus, uma faculdade bem séria aqui no Brasil, e é certificada pelo MEC. São 18 meses, portanto, é uma aula semanal que ela é entregue online ao vivo. Eu poderia entregar a aula gravada, porque eu já tenho os temas todos gravados, mas eu sempre faço aulas, não digo que totalmente novas, mas eu, digamos que atualizo as aulas. E acaba saindo como nova, literalmente nova. E eu faço questão de dar ela online ao vivo. Eu estou fazendo no formato webinário, onde ninguém consegue abrir microfones nesse momento, porque a aula será gravada e os alunos que assistem às aulas poderão assistir posteriormente, quantas vezes desejarem. E se por acaso naquele dia não houve a possibilidade de assistir a aula, ou ficou tarde, chegou tarde do consultório, poderá assistir no dia seguinte, que a aula já vai estar, digamos assim, na plataforma para assistir. Então, as aulas são gravadas e ficam disponíveis. Disponíveis até quando? Bom, o curso são 18 meses. Como são 18 meses, elas vão ficar disponíveis até 6 meses após o término da pós. Então, dá ao todo 24 meses que os vídeos, pelo menos 6 meses ficarão disponíveis, as últimas aulas ficarão 6 meses disponíveis, mas a maioria das aulas serão muito tempo disponíveis, poderão ser revistas várias e várias vezes, tá bem? Então, aqui nós estamos agora trabalhando e falando sobre a pós-graduação que vai acontecer a partir de março, final de março, início de abril de 2025 e terminará em 2026, 18 meses depois. Se alguém quiser olhar, nós temos o site, né, Neuromodulação Sinestê, só vai abrir essa tela aqui, essa primeira tela, e aqui vocês poderão encontrar mais detalhes sobre a pós também. Hoje é só uma explanação, tá? E se vocês abrirem esse site, vão chegar justamente numa tela, nesta tela aqui, procurando sobre a pós, onde vai estar os tópicos principais da pós. A gente aprofunda até todos esses temas aqui, todos esses temas que estão aqui relacionados, e eu vou falar sobre eles agora, nesse momento, para que vocês entendam como é que a pós, como ela é. Então, nós começamos aí pela dor, neuroplasticidade, neuromodulação periférica, falando sobre esse tema, aprofundando sobre esse tema, sobre o sistema mastigatório e região cervical, sistema mastigatório que envolve a maloclusão, ATM, região cervical e músculos da mastigação, cintura escapular, ombro, manguito rotador, síndrome dos filadeiros torácicos, tudo isso vai ser abordado, plexo braquial, túnel do carpo, enfim, patologias relacionadas ao membro superior e como identificá-las. Nós veremos também na região lombar, abdominal, quadril, membros inferiores. Vamos ver as interrelações metabólicas, nutricionais, desbiose, inflamação, evidências atuais no papel da dieta, com o fator etiológico terapêutico. Então, assim, nós veremos também a questão nutricional em relação à modulação da inflamação, a aplicação da neuromodulação periférica baseada nos trilhos miofasciais e na avaliação postural. Vamos explicar um pouquinho mais adiante também sobre isso, dando os tópicos principais agora. Nós vamos conversar e falar e aprender sobre técnicas complementares, manuais complementares à neuromodulação periférica. Vou explorar isso também, porque é importante, né? Nós vamos também, dentro da pós, falar sobre neuromodulação não invasiva. Nós teremos aulas sobre TDCS, sobre estimulação magnética transcraniana. A gente não aprofunda na magnética transcraniana pelo valor do investimento, que é muito pesado, mas a gente dá noções. E se o colega desejar aprofundar nesse tema, nós teremos também cursos nesse sentido, se desejar aprofundar
e adquirir um equipamento mais poderoso em termos de valores, né? Mas a cereja do bolo de todo a pós é a neuromodulação periférica. É onde nós conseguimos o melhor custo-benefício, as maiores resolutividades nós conseguiremos com neuromodulação periférica também. E as outras técnicas vão colaborando para a gente ficar mais resolutivo. Nós temos também opcional um hands-on, que eu vou falar mais um pouquinho adiante também, sobre neuromodulação periférica, tratamento da dor e da inflamação. Essa parte aqui é um presencial, são 4 dias de imersão comigo e ele é opcional, porque a pós inteira é EAD. O que está registrado no MEC é uma pós em EAD. Por isso que a gente não pode trocar, mas ofereceu como opção, se o aluno quiser, obviamente, esta parte presencial. Então, vamos falar agora um pouquinho mais específico de cada uma. Então, esse primeiro tópico, dor, neuroplasticidade, neuromodulação periférica, é onde você começa a tomar conhecimento do como a gente adoece e por que adoece. Nós, por exemplo, para termos uma habilidade, seja lá qual for, tocar um instrumento, ou até fazer medicina, ou aplicar uma terapia, a terapêutica numa determinada patologia, nós precisamos treinar, criar habilidades. Só aprendemos a tocar um violão se a gente treinar, treinar, treinar. Isso gera uma neuroplasticidade, esse estímulo gera uma neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade, junto com as suas redes neurais, que também sofrem neuroplasticidade, vai nos tornando mais fácil de fazer os movimentos, mais fácil de aquilo que nós estamos fazendo para obter o resultado de acontecer. E isso acontece também com as disfunções. Então, se você tiver uma disfunção em alguma parte do corpo, vai gerar neuroplasticidade, mas nós chamaremos de neuroplasticidade mal adaptativa. E é justamente aí é que nós colocaremos a neuromodulação, nessas disfunções que, evoluindo, vão chegar a alterações posturais, e essas alterações posturais levarão, no futuro, a dores crônicas, que vai alterar, inclusive, a, a frequência cerebral em determinados locais, levando a uma desritmia tálamo-cortical, deixando o cérebro impreciso, e por isso relacionamos também a dor crônica às emoções. Então, tudo isso a gente começa a olhar nesse primeiro módulo, já falando sobre dor, as vias da dor, sobre a neuroplasticidade, sobre a neuromodulação periférica, como a gente consegue resgatar, como a gente consegue curar, inclusive, se não houver dano estrutural, restabelecer a funcionalidade novamente, que foi perdida pela disfunção. Então, nesta unidade, nós abordaremos justamente esses mecanismos, né, da dor, os mecanismos fisiopatológicos, as coisas, as situações que perpetuam a dor, e nós vamos desenvolver, né, e selecionar as técnicas que nós vamos tratar, que poderá, ao longo do curso, ser com TDCS, com magnética transcraniana, com auriculoterapia, com a neuromodulação no ligamento amarelo, que a gente chamou dessa técnica, onde a gente modula toda a parte medular do segmento. Então, nós conseguiríamos manejar síndromes dolorosas, seja elas qual forem, fibromialgia, síndrome de dor complexa regional, tudo isso a gente consegue resultados excelentes com a neuromodulação. Então, nós poderemos restabelecer também sequelados de AVC. Esse paciente, por exemplo, ele estava 1 ano e meio acamado quando a gente começou com neuromodulação e conseguimos tirar ele da cama. Aqui eu estou tratando uma fibromialgia aqui do lado, mais à direita da tela. Então, a gente consegue realmente resultados muito importantes. E as perguntas que me fazem os colegas quando querem conhecer neuromodulação periférica, uma delas é se paciente fibromialgico se sai da consulta sem dor. Sim. Se a gente conseguir usar esses conhecimentos, se a gente conseguir localizar os locais onde iniciaram as disfunções que geraram a dor, que geraram a fibromialgia, nós conseguimos fazer com que o nosso paciente já saia da primeira consulta sem dor. Logicamente que precisa fazer mais sessões, porque a neuroplasticidade mal adaptativa está aí, está presente. Então, as outras sessões servirão para manter o paciente com menos dor ou sem dor, até que nós consigamos ajustar terapeuticamente, também dando estímulos agora
neuroplasticamente falando, mas em estímulo terapêutico, ajustando essa neuroplasticidade adaptativa. E assim, também recebo muitas essas perguntas, né? Como é a minha resolutividade na reabilitação do AVC, né? Do AVE, é excelente. Se a gente consegue pegar o paciente logo após, depois que ele sai da hospitalização, atuar com neuromodulação, quando ele retorna para revisão com o neurologista, já é muito diferente se não houver a atuação da neuromodulação nesse intervalo entre sair da consulta e revisar com o neurologista. Já tive casos, inclusive, que o paciente chegou quase que sem nenhuma sequela. E a gente tem casos que o paciente fica sem sequela, não na primeira consulta, obviamente, nas sessões seguintes, que a gente precisa atuar nas regiões em que houve o dano cerebral do AVE, mas precisamos atuar também no lado contralateral, onde o lado contralateral estaria modulando, deveria modular, né? E como ele está hiperativo por falta de inibição do lado que se lesionou, ele inibe mais ainda. Então a gente precisa inibir o lado que é saudável e estimular o lado que teve a lesão. E aí a gente consegue equilibrar. Então a gente consegue trazer muito mais rápido o paciente para a funcionalidade novamente. Outras perguntas. Paciente com síndrome de dor complexa regional, da dor complexa regional, é possível resolver? Sim. Tenho pacientes que, inclusive, já tinham sofrido cirurgias e nós conseguimos restabelecer totalmente o paciente sem dor, voltando às suas atividades normais com síndrome complexa renal. Então, eu gostaria que você fizesse essa pergunta a você mesmo, você que está assistindo aí essa conversa. Você consegue esses resultados? Você já conhece neuromodulação? Se você conhece, você está nesse caminho de conseguir a resolutividade. Se você ainda não conhece, imagine uma técnica de tratamento que pode trazer isso para você. É justamente do que nós estamos falando desta pós-graduação. Então, esse primeiro item, esse primeiro tema, né, neuroplasticidade, dor, neuroplasticidade, neuromodulação, é a primeira parte da pós, onde nós abordamos e trabalhamos com essas patologias e como resolvê-las. Nós também vamos trabalhar com o sistema mastigatório, região cervical. Isso eu estou tratando só num resumo, né? Então, patologias relacionadas à ATM, patologias relacionadas à propriocepção, ao bruxismo. São muitas e muitas patologias. A paralisia do nervo facial, problemas na região cervical, cervicalgia, cefaleias, tudo isso a gente consegue trabalhar nesse outro módulo. A gente vai começar a abordar e relacionar o corpo inteiro, que umas alterações, por exemplo, na maloclusão dentária, pode gerar patologias, inclusive no membro inferior, inclusive atrapalhando, digamos assim, desequilibrando, desajustando a propriocepção, porque nós temos os músculos suboccipitais, que são os músculos que têm maior concentração de fusos, né, do corpo humano. São 36 fusos por grama de músculo, e esses músculos é que fazem todo o alinhamento da coluna vertebral, toda a propriocepção gerada aqui, e isso tem relação com os distúrbios cérvico-crânio-mandibulares. Então, essas disfunções, né, que eu acabei de citar, cérvico-crânio-mandibulares, como é possível resolver? Nós conseguimos melhoras e resolutividade muito acima, mas muito acima mesmo, do que a maioria dos colegas que não conhecem esse tipo de técnica. E na maioria das vezes a gente consegue resolver, literalmente. Quando é que a gente não consegue resolver com neuromodulação? Quando existir dano estrutural. Um AVC é dano estrutural, há uma lesão, mas a gente consegue melhorar muito o paciente, tá? Enfim, se há alguma alteração nas vias que levam os estímulos até o córtex, ou que do córtex vem para a periferia, também, se houver alterações nas vias, sempre fica mais complicada a resolutividade. Mas mesmo com a resolutividade difícil ou impossível, a gente consegue melhorar consideravelmente, mesmo assim, os nossos pacientes. Em algumas patologias isso não vai acontecer, óbvio, mas na grande maioria, sim. E aí nós começamos também a trabalhar na cintura escapular durante a pós, no ombro, no manguito rotador. Nós vamos ver patologias como síndrome desfiladeiro torácico,
que conseguimos resolver essas patologias, vamos ver, relacionando a túnel do carpo, epicondilites, enfim, nós trabalharemos luxação de ombro também, como resgatar ombro congelado. Então, se pergunte a você, se você conhecesse esse tipo de técnica, que pode ter uma resolutividade real no ombro congelado, é algo que faria diferença no seu tratamento? Algo que faria diferença no seu dia a dia? Ou faria diferença para o seu paciente? Transformaria a vida do seu paciente. Só com o que eu já falei aqui, muitos pacientes, na maioria dos colegas que atuam atendendo pacientes, tem colegas que não atendem pacientes, ficam só em exames é, de imagem, por exemplo, sem atendê-los, sem a resolutividade, apenas ajudando o diagnóstico. É para você esses conhecimentos. Se você atende o paciente, trabalha com ele diretamente na resolutividade dele. Plexo braquial, como eu citei. Então, nós podemos aqui trabalhar questões respiratórias também através dessa região. Nós podemos trabalhar patologias do região lombar através dessa região aqui próxima à primeira costela, onde há uma ancoragem das fáscias que vem lá da porção inferior do nosso corpo, se ancora na primeira costela, então alterando. Então, qualquer patologia relacionada ao membro superior, nós teremos que abordar, poderemos abordar também através desses conhecimentos, primeira costela, do tronco do plexo braquial, onde nós estamos fazendo nesse momento, demonstrando justamente a modulação do tronco com eletrodos. Não necessariamente você vai usar agulhas sempre. Nós usamos agulhas de acupuntura. Mas o colega que pretende fazer a pós não precisa ter conhecimentos de acupuntura. Os conhecimentos necessários nós iremos conversar na pós, sobre como proceder. Então, nós não temos uma relação após com a medicina tradicional chinesa. Apenas usamos as agulhas e usamos aparelhos que dão estímulos elétricos e, através desses estímulos elétricos, nós fazemos as correções das disfunções e esse estímulo chega até o córtex ou percorre as vias, ajustando as vias, chega até o córtex ou vai para o cerebelo, dependendo como você estiver fazendo o seu estímulo, e lá vai corrigindo as disfunções, trazendo o paciente da hipofunção para a funcionalidade. Então, o plexo braquial, membros superiores, a patologia dedo engativo, Dequervem, tudo isso começa a melhorar, desde que não haja dano estrutural existente ainda. Tá? E se houver, a gente consegue melhorar, mas aí a cura já fica para um outro patamar, fica mais difícil da gente conseguir a cura daí, devido a justamente isso, né? Então, e a síndrome de cílio torácicos, né? Você, colega que está assistindo, como estão seus resultados? Os colegas que fazem neuromodulação, eu já sei a resposta, os resultados são excelentes, tá? Os colegas que não fazem, considerem essa possibilidade. Realmente faz diferença no tratamento de patologias das mais diversas do corpo humano. E é isso que a gente mostra na pós. A gente consegue até tratamentos viscerais através da musculatura. Tudo está interligado através das fáscias. E esse conhecimento nós não obtivemos durante a graduação. Não porque não queriam nos contar, porque realmente é um conhecimento mais recente. Tá? E ainda não é dado na graduação esse tipo de conhecimento. Então, associando esse conhecimento às compensações musculares, às disfunções periféricas, nós conseguimos entender por que o ombro, muitas vezes com dor, com imagens mostrando alterações, músculos do manguito rotador, com inclusive com rupturas parciais ou totais, e por que que ajustando cirurgicamente, ou com fisioterapia, ou com tratamento conservador, não consegue muitas vezes trazer o paciente de volta? Enquanto que a neuromodulação, não aplicada nesse local, ou até aplicada nesse local, mas aplicada no local onde originou como consequência esse tipo de lesão, a gente consegue realmente uma mudança radical na resolutividade, trazendo o paciente novamente para a funcionalidade. Isso que a gente não aprendeu na faculdade. A gente aprendeu a olhar para cá, e deve ser olhado para cá, numa questão de dor,
Porém, a gente não aprendeu a saber que a origem talvez não seja aqui. A origem talvez seja o paciente ter nascido com o pé plano ou o pé cavo. Então, a gente ajustando essas compensações musculares que estão lá na periferia, a gente consegue melhorar, ajustar o tórax, alinhar o tórax, melhorar os estabilizadores da escápula e, portanto, fazendo com que o braço possa ser usado com os seus músculos no menor gasto energético, com menos lesões a partir de então. Muito bem. Então, continuando desenvolvendo as questões aí das regiões lombares agora, regiões abdominais, como nós estamos falando aqui nesse item. Bom, nós conseguimos tratar patologias na região lombar, patologias na região abdômen, e o mais importante, patologias viscerais. Poxa, nós temos muitas sequelas, por exemplo, de Covid, chikungunya, dengue, e nunca aprendemos que as sequelas é uma desautonomia e a gente consegue, modulando os locais adequados, ou num paciente que tem cansaço, modulando a região do psoas, por exemplo, onde o psoas prende o diafragma posteriormente, também prende o diafragma posteriormente o quadrado lombar. E se a gente consegue fazer essa modulação, e conseguimos, é só você treinar, você consegue liberar o diafragma para que ele possa se contrair de uma maneira eficaz, ao expandindo os pulmões, aumentando a captação de oxigênio e ao aumentar a captação de oxigênio, há um aumento da queima da glicose e aumentando a queima da glicose, a geração de ATP. Ou seja, todo o corpo que estava hipofuncionante por falta de energia, cansaço, já começa a se restabelecer. Então a gente consegue trabalhar sequelas de COVID, sequelas de chikungunya e outras patologias mais através da região musculoesquelética. Então, além da dor lombar, a gente consegue tratar sequela dessas doenças, com resultados excelentes. Já atendi vários pacientes, inclusive com dificuldade na questão do paladar, do olfato, que melhoraram com neuromodulação, mesmo um certo tempo depois. E nós temos inúmeros pacientes ainda que necessitam desse tratamento. E a gente consegue através da neuromodulação periférica. Quadril e membros inferiores. Bom, síndrome do piriforme, ciatalgias, distúrbios de marcha, tudo a gente consegue avaliando o paciente, aprendendo a avaliar dentro dos trilhos miofasciais, aprendendo a localizar as disfunções através dos neurolinfáticos, neurovasculares, nós conseguimos essa abordagem e conseguimos atuar no local exato, no local onde gerou como consequência o que o paciente sente. Inclusive, estou falando aqui de artrose de quadril, artrose de joelho. Já são danos estruturais as artroses, mas a gente consegue deixar o paciente quase sem dor, ou muitas vezes até sem dor, mesmo sem a cirurgia. Ou nós conseguimos preparar ele cirurgicamente para fazer a cirurgia e no pós-operatório ter uma recuperação muito, mas muito mais rápida, muito mais eficaz. Aí, nesse caso, existe o dano estrutural. Então, a própria neuromodulação sozinha precisa de outras coisas para dar a resolutividade máxima, né? Que seria a cura do paciente. Então, síndrome do piriforme, a gente consegue realmente ajustar, ciatalgias, síndrome das pernas inquietas, desequilíbrio, ou seja, alterações na propriocepção. Como é que você tem, colega que está assistindo aí e ainda não conhece a neuromodulação? Como é que estão esses resultados para você na sua clínica? A neuromodulação pode mudar isso para você. Vamos lá. A questão aí dos intestinos também, o nosso segundo cérebro, né? Tem a questão da disbiose. Nós trabalhamos essas questões na pós também, trazendo como a gente pode trabalhar essas questões e para conhecer. Então, compreender e saber qual é o papel da relação da alimentação com a inflamação, hoje é fundamental. Nós sabemos que o desequilíbrio, né, que ocorre na flora intestinal, que hoje já é um conceito passado, flora intestinal, né? Então, assim, um desequilíbrio, um conceito mais atual da microbiota intestinal, onde as bactérias, fungo, arcas e vírus, né? O que elas podem causar esse desequilíbrio? Nós também
trazemos esse tipo de informação dentro da pós. Então, é uma pós que neuromodula tudo. A gente faz na periferia, faz a nível central, faz a nível transcraniano e faz também a questão da alimentação, através desse conhecimento que a gente traz para os colegas. Ninguém vai aprender a prescrever dieta, não é isso, não. A gente aprende a compreender as coisas que estão lá e, claro, uma nutricionista acompanhando um caso e você sabendo o que precisa conversar com ela, realmente você vai ter um upgrade muito grande e você vai ter as orientações básicas também para já começar a escolher, ou pelo menos a orientar o seu paciente enquanto ele aguarda a consulta com um nutricionista para que possa corrigir, né, essa questão aí desse desequilíbrio relacionada à microbiota intestinal. Nós também vamos trabalhar, e isso é muito importante também, algo que nós não aprendemos na faculdade, né? A questão da aplicação da neuromodulação periférica baseada nas trilhos miofaciais e na avaliação postural. Nós descobrimos, né, que as forças que atuam sobre o nosso corpo, elas percorrem miofaces, trajetos miofaciais. E esses trajetos miofaciais são tão poderosos que alteram a postura das pessoas e alterando as posturas das pessoas, né? O que faz? Faz com que os músculos mobilizadores aumentem o seu gasto energético para executar uma função que antes não necessitava gasto energético maior. E isso aumenta o desgaste também dos músculos, levando a lesões. Então, a avaliação postural, a interpretação dos trilhos miofaciais nos leva a compreender aonde é o ponto, aonde são os músculos que devemos fazer as correções da patologia que o paciente está nos apresentando. Às vezes, o paciente tem uma facete plantar, que a correção é na cervical, ou na oclusão dentária, ou é na região também de membros inferiores. Mas na maioria das vezes não é aonde a gente normalmente pensaria com os conhecimentos que obtivemos na graduação. Uma neuralgia do trigêmeo, por exemplo, quem é que pensaria que poderia ser o sólio responsável, ou esternocleidomastoide? Então, são isso que esses trilhos, essas transmissão de forças podem nos levar a descobrir os locais onde devemos realmente aplicar a neuromodulação. Então, nós avaliaremos postural, aprendemos a avaliar a postura, né? E descobrir qual local devemos tratar, onde é a disfunção. E muitas vezes a gente vai ter que correlacionar se o pé está supinado, se o pé está pronado, se os arcos plantares como estão, e é a partir dali da distribuição de peso que começa as compensações musculares que vão alterar o quadril, que vão alterar o tórax, que vão fazer com que os músculos mobilizadores do membro superior comecem a se lesionar. E por isso é que dificilmente você está tratando só o local onde o paciente se queixa, você conseguirá um resultado de excelência, porque, na verdade, esse local é uma consequência, na maioria das vezes. E isso não nos ensinaram, porque os nossos professores também não sabiam. Então, essas forças sobre o corpo, né, vão alterando a postura e as compensações que vão acontecendo vão, a longo prazo, se transformar em dor crônica à distância e vai alterar também a frequência cerebral daquela região relacionada somatotopicamente falando agora. E alterar a frequência cerebral, o sistema GABAérgico fica impreciso e não mais é capaz de selecionar, de segregar as áreas necessárias para a funcionalidade, deixando o cérebro de uma maneira imprecisa. E ao corrigirmos a periferia, tudo isso que eu acabei de citar, a disritmia tálamo-cortical, as alterações da frequência são restabelecidas. E a funcionalidade retorna no paciente, se não houver dano estrutural, obviamente. E tem técnicas manuais que são necessárias para que a gente possa tirar o que perpetua a dor. Então, se a gente conhece algumas técnicas, que não são muitas, aqui é só, eu estou fazendo o ajuste da primeira costela, onde há uma ancoragem de várias faces. Então, por aqui você pode tratar
problemas lombares, lombares, problemas de membros superiores e até dos membros inferiores. Tudo depende da avaliação. Então, você vai desenvolver essa capacidade de avaliar, né? Essa indicação e aplicação de técnicas manipulatórias que vão aliviar imediatamente, tirando as fixações, os pontos que fixam a dor. Então, você trata, trata e não resolve. Por quê? Porque faltou um pequeno ajuste em algum local onde está fixando a dor. Um dentista, por exemplo, ele costuma ter dor na região das costas, entre as escápulas, porque ali é um cruzamento de forças e desloca milimetricamente, mas é quase incapacitante muitas vezes. Então é isso que a gente começa a mostrar para os colegas que fazem a pós-graduação, como é que pode resolver essas questões, levando ao auxílio diagnóstico e de tratamento dos músculos a serem neuromodulados. Então é isso, né? Então, muitas vezes nós precisamos localizar esses locais perpetuadores de dor para chegarmos aonde? Na cura da dor crônica. Fibromialgia tem muito isso, e a gente consegue curar as fibromialgicas, né? Síndrome complexa regional também. Tudo, 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 tudo. Você sabia dessas coisas que nós estamos trazendo para você aqui? É. Então imagina você com uma técnica dessas, né? Um poder desse nas mãos. Muitos colegas relatam que as pessoas falam, depois que estão tratando, conhecendo a técnica, que as pessoas ficam incrédulas muitas vezes, porque chegam com dor e saem sem dor. Você sempre terá o seu paciente saindo melhor do que chegou no consultório com a neuromodulação. E, normalmente, acima de 70% na primeira consulta. Claro que com a neuroplasticidade, na consulta seguinte, vai voltar com um pouco de dor ainda, um pouco mais. Mas você vai fazer os estímulos terapêuticos para corrigir a neuroplasticidade mal adaptativa e, aos poucos, vai diminuindo cada vez mais. E, às vezes, até na primeira consulta, você já atinge 100% de a redução da dor. Só que precisa fazer a continuação do tratamento pela neuroplasticidade mal adaptativa que precisa ser trabalhada. Então, tudo isso dentro da pós. Claro que eu estou fazendo aqui um pequeno resumo, né? Para as pessoas poderem terem um entendimento sobre o que nós estamos falando aqui. E nós vamos falar também, nós vamos aprofundar no TDCS e nós vamos no superficial do TMA. Por quê? Porque o apartamento TMA é muito caro. Então, só para aqueles colegas que pretendem adquirir, que nós vamos ter um curso à parte do TMA. Mas, esses aparelhos que fazem uma grande resolutividade, o TDCS, neuromodulação periférica, neuromodulação central, nós vamos aprofundar para que vocês realmente possam se tornar muito precisos na avaliação e muitos resolutivos também. Então, a gente vai desenvolver aqui com o TDCS, usamos o sistema DES20, que é o mesmo sistema do eletroencefalograma, né, usado para localizar as regiões. Então, a gente localiza essa região, correlaciona com a disfunção que o paciente nos traz, e aí, você fazendo esse reconhecimento, você vai colocar, posicionar no couro cabeludo, né? E ligar o aparelho TDCS e você vai ter um upgrade na sua resolutividade. Você pode associar intercalando um tratamento de neuromodulação periférica, um tratamento de neuromodulação de TDCS. Você pode colocar um TDCS e fazer o paciente fazer um exercício na qual identifica com a região que você está fazendo a modulação transcraniana. Isso vai acelerar o processo de cura do paciente. Isso vai acelerar trazer o paciente de volta para a funcionalidade. E nós podemos usar TDCS, por exemplo, também nas questões aí da depressão, da ansiedade, enfim, da questão da adicção também. Existem várias e várias. Na dor também nós podemos usar. Então, tem várias indicações aí que nós vamos trabalhar justamente sobre essas questões. Então, patologias musculoesqueléticas, transtornos neuropsiquiátricos também com o TDCS. E daremos dicas do TME. Um geral, para se quem quiser aprofundar depois teria essa oportunidade num outro curso daí. Então, você sabia dessas coisas, né? Principalmente que a modulação transcraniana e também a TME é conhecida como top-down, e essas outras que nós falamos da periferia é bottom-up, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, essas, às vezes você ouviu falar esse termo, só para trazer para você que o colega que é nisso que nós estamos falando quando você escuta esses termos no dia a dia. Gente,
Sobre o curso de um en passant, assim, é isso. Mas nós temos um curso que é opcional, que são 4 dias em imersão, daí é presencial, que a gente vai revisar todas essas partes mais principais da pós. E esse curso ele é permitido apenas para os alunos que já cursaram pelo menos um ano da pós. Ele é exclusivo para quem fez, quem está fazendo ou quem já fez a pós. Esse é opcional, porque a pós toda é EAD. Relembrando, nossa pós é exclusiva para médicos, né? Então, o que acontece? Esse curso presencial ele está precificado em R$ 5.097, tá? Esse é o opcional. Eu não falei do preço da pós ainda, é agora que nós vamos partir para essa outra parte. Quanto custa a pós-graduação? Esse curso opcional, 4 dias de imersão, onde você vai praticar aqueles pontos que você está menos seguro, se é o ligamento amarelo, se é algum músculo da periferia que você não consegue pegar direito, um psoas, que é mais profundo, por exemplo. Enfim, se é o TDCS, posicionamento, se é alguma coisa relacionada a isso, se é manipulações, manopla, ou se é avaliação postural, por exemplo, ou se é alguma coisa relacionada ao aurículo, ou uma cicatriz psíquica, enfim, esses 4 dias é para a gente tirar tudo isso, rever tudo isso presencialmente e fixar aquilo que foi dado em vídeos, em online, e que você viu várias vezes e agora vai colocar tudo isso em prática. Nós teremos agora em São Paulo, essa semana, 4 dias em imersão. Logo no início de dezembro, teremos 4 dias em Porto Alegre para os alunos que fizeram a pós, que terminaram a pós. Então, a gente vai começar a fazer os presenciais agora desses 4 dias, né? É opcional, mas é de extrema importância. Mas eu já quero nessa Black Friday trazer isso como bônus. Então, olha que interessante. O que antes era opcional, vai continuar sendo. Se a pessoa não quiser fazer, não vai precisar. Mas já terá direito. Ao se inscrever na pós-graduação da terceira turma, você já vai ganhar de bônus este curso, 4 dias de imersão em neuromodulação. Apenas vai ter que esperar pelo menos um ano para fazê-lo, porque você precisa ter todo já as aulas que nós daremos pelo menos um ano, já viu várias técnicas, para você chegar e ser produtivo para você nesses 4 dias, obviamente, tá? Então, você pode fazer, inclusive, depois que terminar a pós, você vai ganhar esse curso. Já está na Black Friday, então é um bônus Black Friday. Então já é um bônus de R$ 5.097. Eu ainda não falei quanto vai ficar após, tá? É isso que nós vamos fazer agora para vocês. Quem visitar o meu site, se quiser visitar o meu site aqui, você vai ver o valor que está sem Black Friday após, tá? Se você procurar no site, não precisa fazer isso que eu vou mostrar agora para você, mas se você quiser procurar depois, você clicando ali, vai procurar no site, vai aparecer essa digamos assim, essa barra inicial, aí você vai rolando ela e vai aparecer lá, pós-graduação, quero saber mais. Você clicando ali, você vai ser direcionado para o site da Faculdade Focus. E lá vai estar descrito sobre a pós, várias coisas também. E lá no final vai estar o valor. Quanto é o valor da pós que está no site neste momento, desde que a segunda turma ela começou em abril e logo depois esse valor já foi para o site, a pós-graduação, a faculdade já precificou. Então, sem Black Friday, esse valor está agora e desde maio já está lá no valor de R$ 40.900 à vista, ou 24 vezes de 1960, que dá 47.040. Este é o valor, não é esse valor que nós estamos falando aqui. Eu só estou mostrando que se você procurar no site agora e quiser se inscrever lá, vai estar a possibilidade, mas eu não recomendo. Fica até o final para você ver qual o valor que após você vai poder adquirir. Tá? Você já ganhou um bônus de 5.000. Esse é o valor da pós sem Black Friday, mas nós estamos falando da Black Friday agora. Então, chegaremos logo no valor da pós. Olha que interessante. Eu também incluí, né? Eu e a Cláudia resolvemos incluir um curso também de bônus, que é o curso Imersão em Neuromodulação Periférica, que tem o valor de 2.697. Só que é interessante é o seguinte, o que é interessante aqui? A pós começa em março, final de março, início de abril, tá? Você se inscrevendo na Black Friday, você ganha esse curso imediatamente. Você já vai começar a ter
acesso à neuromodulação. Então, esse é o curso inicial, foi quando eu comecei a fazer neuromodulação e ensinar colegas. Você vai começar em março após, mas até lá você vai assistir esse curso e vai tirar dúvidas. E imagine você iniciando após, já neuromodulando, já estando apto para neuromodular. Você já começa no seu consultório a ter resultados, porque você já vai ter assistido a imersão e neuromodulação. Então, você já começa após num outro nível, coisa que não aconteceu esse ano. E não aconteceu no ano anterior. O pessoal começou a ver esse neuromodulação e imersão e neuromodulação periférica no primeiro dia da pós. E eu já vou dar esse curso para vocês, esse bônus para vocês, de 2.697, e você já, quem se inscrever hoje, amanhã já vai poder assistir. Já começa a assistir. Eu vou também fazer, tirar as dúvidas dos colegas até iniciarmos a pós. E lá na pós, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprofundar ainda mais esse curso de imersão. Então, você vai ficar ainda mais resolutivo. E esse é o curso principal, esse é o pré-requisito para toda a pós. É esse curso aí. Você já começa com, ou seja, muito acima. Então, essa pós da turma 3 está prometendo demais em termos de resolutividade para os colegas. Quem vai iniciar em março já vai ter feito, quem não conhecia ainda a neuromodulação, vai já começar tratando, literalmente no início da pós. E quem já conhecia vai rever, vai fazer a revisão e vai chegar também todo mundo no mesmo nível daí, lá para março. E nós vamos revisar tudo isso em março de novo, aprofundando ainda mais, tirando mais dúvidas. Então, olha o nível que essa pós está se elevando. Por isso é que é algo interessantíssimo essa Black Friday. Mais uma coisa, além de você começar a fazer este curso agora, esse presencial aqui é daqui, depois de um ano de início da pós, então é lá para adiante, tá? Depois que você estiver trabalhando, inclusive recebendo pelos seus resultados, porque uma pessoa, um paciente passa para o outro e começa a chamar para o seu consultório. A pós está programada para se pagar. Então, você vai pagando a mensalidade da pós e a maioria dos colegas já vão recebendo e a pós acaba saindo sem ônus para você. Com o que você recebe já quando você aplica os conhecimentos. Mas tem mais um bônus aqui, que é a mentoria exclusiva para os alunos da pós. É exclusiva. Você vai ter, e eu estarei ao lado dos alunos. Tá? Nós teremos momentos que é só nós. E essa mentoria está precificada em 5.900, porque serão 2 anos de mentoria. Tá? Então, ela está relativamente barata também, mas são 2 anos que eu me comprometo com vocês e você vai ganhar com bônus. Então, você já tem 3 bônus aqui, de mais de 10 mil reais, mais de 13 mil reais aqui, de bônus, de bônus. Claro, você ainda não sabe o valor que vai ser na sem a Black Friday. Sabe apenas que hoje está nesse valor à vista e nesse valor de 24 vezes. Então, essa mentoria é importantíssima. Você vai poder trazer seus casos clínicos também. Você vai poder, tendo alguma dificuldade, poder esclarecer comigo, né? Ou com alguns colegas mais experientes. Enfim, é bônus para os colegas da pós. Tem mais um curso que é interessante, que eu estou trazendo de bônus também nessa Black Friday. É um curso Neurologia para o Neuromodulador. Este curso, ele era para iniciar agora em janeiro, tá? Infelizmente, nós tivemos a questão da enchente aqui no Rio Grande do Sul, sou do Sul, e tudo aquilo teve um acúmulo eu ia lançar cursos justamente naquela, só consegui lançar em outubro. Eu tinha cursos presenciais programados, só pude fazer agora em outubro, um deles. Então, tudo acumulou. E eu só vou conseguir entregar esse curso no segundo semestre do ano que vem. Tá? Mas também já está para você. Se você quiser fazer ele mais adiante, também não tem problema. Se você acha que estudar só após vai ser complicado, não tem problema. Esse curso é seu, você vai fazer em outro momento depois. Mas você já ganhou também mais esse valor em torno de 5 mil reais de bônus, fazendo a inscrição na pós-terceira turma na Black Friday. Bom, nós já temos aqui
R$ 20.000 de bônus, mais ou menos. Tá? Mas não é só isso. Tem mais um curso que eu lancei recentemente, e esse curso, pelo que vai estar representando, pelo feedback que eu estou tendo, ele vira uma pós fácil, fácil, daqui a um ano. Ele vai virar uma pós. Quem adquiriu aquele curso pegou numa super promoção e ele agora já está precificado com o valor que eu disse que ia ficar depois, tá? Esse curso também está em 4.997 e você vai ganhar. Esse curso pode ser feito depois da pós. Ele é anatomia e tratamento da dor com neuromoção periférica. Nós olhamos agora, nesse curso, os músculos não pela função que você sempre aprendeu na faculdade. Quando você estuda qualquer músculo, você vai lá, abre o músculo na página tal e vai lá estar a função do músculo. E esse curso, eu estou trazendo aquilo que o paciente chega até você. Ele chega até você com a disfunção muscular. Ele vai dizer com as palavras deles XYZ. E aí, nesse curso, eu abordo esse XYZ é de que músculo que nós estamos falando. Ou seja, quando você tem psoas, por exemplo, lesionado, uma das queixas principais que o paciente tem é cansaço. Você sabia disso? Então, se o paciente chegar com cansaço para você, nós vamos trabalhar pessoas nesse curso e mostrar que se chegar com cansaço, pessoas deve ser modulado. Outro músculo é cansaço, quadrado lombar. Outro músculo é cansaço, reto, transverso abdominal, oblíquo abdominal externo e interno. Tudo isso está relacionado ao cansaço. Então, você vai aprender isso nesses cursos depois que souber fazer neuromodulação. Para você não ter que fazer tudo junto, né? Não é impossível, se você quiser, pode fazer também. Mas você poderá fazer depois. Então, você tem aqui 3, 4 anos de cursos comigo ainda, tudo agora, sendo adquirido agora na Black Friday, se você se interessar. Bem, nós temos aqui R$ 25.000 de bônus por aí, eu não somei ainda, e você ainda não sabe qual vai ser o valor do curso pós-graduação em Black Friday. O que você sabe é que você, se inscrevendo, você ganha esse curso, que começa imediatamente, você vai ganhar esse e tudo isso que você vai ganhar. Isso você já sabe. Então, vamos para a outra parte. Todos esses cursos aqui somam, à vista, 64.588. E se você optasse, vamos supor, por pagar esse curso só a pós-graduação, só a pós-graduação, em 24 vezes, pagando 47, e se adquirisse os outros todos, você estaria dispondo de mais R$ 7.000. R$ 7.040. Chegando ao total de 70.000, né? Até um pouquinho mais, 71.000 aqui, tá? R$ 728. Este é o valor que você precisaria desembolsar. Tudo isso se nós não considerarmos a Black Friday. Como nós estamos falando de Black Friday, você não pagará nada por os 4 dias de imersão, não pagará nada pelo imersão em emoção periférica, que inicia imediatamente adquirindo o curso, adquirindo a pós, se inscrevendo na pós. Você ganha mentoria, você ganha anatomia e neuromodulação, você ganha neurologia neuromoduladora. Você imagina como você ficará na resolutividade com tudo isso? Nossa, os colegas que estão fazendo, que se fizeram esse passo a passo aqui, se tiverem aí presente, eu gostaria que depois até comentasse. Onde é que você chega com tudo isso? Mas, na Black Friday, você também não vai pagar este valor aqui. Não vai pagar. Bom, vamos ao que interessa. Então, quanto é que quem desejar ter tudo isso, quanto é que vai custar todos esses cursos juntos? Ele vai custar um valor que eu consegui um desconto de quase 60% nesse valor aqui. Isso dá 40.771 de desconto nesse valor aqui. Então, a pós vai sair para você por 29.997. Então, esses R$ 70.000 saem por 29.977. Vejam, e nós estamos falando agora em parcelas fixas, sem acréscimos. Lembra?
O curso está precificado com acréscimo. E eu, na Black Friday, vou trazer ele 24 vezes sem acréscimo. Então, ficam 24 vezes de 1.249 sem acréscimo. Você tem aqui vários anos de curso. 3 a 4 anos, pelo menos, de curso aqui. Tá? Imagine, a pós são 18 meses. Mas você tem curso ainda para ficar vendo, ficar trabalhando, ficar ganhando maestria. E paga apenas, nesse caso, né, dos 70 mil, 29.997. Mas tem mais uma coisa interessante aqui ainda. Além desse valor de desconto, que é um valor realmente grande, eu compreendo que se você comprar agora esse curso, talvez para alguns fique difícil a questão do Natal chegando, Ano Novo chegando, férias, e de repente, início do ano, IPVA, IPTU e CRM, não sei o que mais. Tudo vem junto no início do ano. Então, eu pensei nisso, porque eu também pago essas coisas, né? Uma opção para quem quiser. Quem quiser se inscrever nesse valor, tá tudo certo. Mas, por acaso, se isso vai pesar para você nesse momento, eu trouxe uma opção. A opção é a seguinte: você fazer uma inscrição na pós, no valor de 267 em 2.697, que é justamente o valor desse curso aqui que você já ganha. Então você já começa fazendo com ele. Aí ficam 12 vezes de 224,75. Então, em vez de impactar esses 4 meses iniciais, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, com 1.250, você impacta com 224, para poder se organizar no início do ano, férias, Natal, Ano Novo, pagamentos de taxas, etc, etc, etc. Aí sim, em março, você começa a pagar o saldo. O curso é 29.997. Menos esses 2.697, fica um saldo de 27.300. Aí, em março, depois que você se organizou, as férias, Natal, Ano Novo, você começa a pagar, então, as 24 parcelas agora de um valor menor, 1.137,50. Então, você pode optar, quem desejar fazer nesse valor aqui, 24 fixas, ou organizar esses 4 meses iniciais para depois, então, começar o pagamento em março. Então, aqui tem um QR Code. Quem desejar fazer a inscrição, bota a câmera ali e você pode fazer. A QR Code é da inscrição desse aqui, da pós, tá? A 2.697, 12 vezes. Agora, se você quiser isso, é só entrar em contato comigo que eu faço o link personalizado para você neste valor aqui de 24 vezes, tá bom? Aí você vai ter que se organizar nesses 4 meses também. Então, gente, este é o valor da pós. Dos 70 mil, 71 mil para 29. É um desconto que eu nunca tinha feito na vida, tá, gente? Nunca tinha feito isso dessa forma. É que eu fiz 60 anos agora e resolvi para os meus alunos, meus futuros alunos aí, contribuir com 2 anos, 1 ano, 18 meses de pós, mais 6 meses de vídeo e mais vários cursos aí que eu vou atualizando esses cursos. Então você vai sempre pegar o curso atualizado. Você tem uns 4 anos comigo aqui, ganhando maestria e transformando a sua atividade médica, transformando a sua resolutividade. Você realmente mudando a maneira de pensar e a maneira de tratar. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu acho que cai bem aqui. Quem trouxe essa frase foi Leandro Ladeira. É um dos pessoas que mais conhece marketing digital, mais tem faturamento mais digital. E ele disse assim: coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. E vocês estando aqui hoje no domingo, vocês estão no caminho. Então, essa pós é uma coisa boa que está para acontecer. O Leandro Ladeira hoje é um amigo, né? A gente se conheceu aí, ele traz essa frase, eu gosto muito dessa frase. Tem uma outra frase que eu acho muito importante também, que é: se você está em dúvida, se você se inscreveu no curso, já pensou se der certo? Já pensou se com esse investimento você consegue trazer muito mais valor para você? Muito mais valor para sua consulta? Esse é o tipo de investimento que se paga e se paga rápido. Porque quando você resolve a dor do paciente, ele leva essa dor, ele leva esse tratamento você que fez
para toda a sua vizinhança, para todo o seu conhecimento, para a sua rede social. E você começa a ser procurado. E você aumenta seu rendimento. Então, aquilo que você paga de mensalidade, certamente, logo que você começa a trabalhar, você está recebendo de volta várias vezes. Esse é o feedback da maioria dos meus alunos. Então, essa frase de Misha Menezes, que também é um influencer aí, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Se eu não desistir desta escolha de transformar a sua resolutividade. Tem mais uma frase que eu acho muito importante que eu quero trazer para vocês aqui, que é dentro do contexto, só que agora é do Érico Rocha, uma outra pessoa muito influente aí. Ele diz o seguinte: um louco sem resultado é chamado de louco. Um louco com resultado é chamado de gênio. Por que eu trago isso? Einstein foi assim, tá? No início, quando ele começava a dizer algumas coisas, ele era meio louco, tá? Depois virou um gênio quando as coisas se confirmaram, porque teve resultado. Você terá resultados com a neuromodulação. Você será chamado não de louco, mas de milagroso. Isso eu tenho certeza que muitos colegas que estão aqui, que fazem após comigo, têm esse tipo de resposta, tem esse tipo de comentário no seu consultório. Muitas vezes, não é poucas vezes, não. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Eu fico disponível para vocês todos agora para tirar suas dúvidas. E se tiver algum colega que quer compartilhar, fico muito agradecido. No que está tirando da pós? Muito obrigado pelo seu tempo até aqui. Meu Instagram, meu site e no YouTube tem umas aulas ali também. Se quiser assistir, tem podcast com os colegas médicos falando dos seus resultados. Meu WhatsApp pessoal, você pode entrar em contato comigo diretamente e aqui o link para a inscrição, quem assim o desejar. Muito obrigado a todos. Vou descompartilhar a tela e ficar disponível aí se algum colega desejar perguntar ou compartilhar. Boa noite, gente. Boa noite, Elisa. Para quem não me conhece, eu sou Elisa Caparelli, eu sou médica aqui no Rio de Janeiro e já fiz todos os cursos do CIV e trabalho exclusivamente com técnicas de neuromodulação no tratamento de pacientes com dor crônica, reabilitação neurológica, depressão, ansiedade, enfim. Me coloco à disposição, eu sou suspeita em falar, porque se eu fiz todos os cursos aqui, Após, inclusive, né? após, inclusive, mas eu fiz antes mesmo do Sidney vislumbrar após. Após ela dá um upgrade e um olhar completo, porque aí o Sidney desenvolveu uma metodologia própria dele e que ele começa a conectar todo um conhecimento que ele tem, envolvendo posturologia, trilhos anatômicos, as redes neurais, a neuromodulação bottom-up, top-down, enfim. E isso cria a possibilidade da gente estar resolvendo casos bem complicados, ou seja, pacientes que chegam até nós já tendo experimentado todo tipo de terapia, né? E que a gente consegue fazer algo transformador. E isso nos coloca assim numa posição de satisfação, de propósito dentro da nossa profissão muito grande. Então, assim, eu me coloco à disposição se algum colega quiser perguntar algo a mais no meu Instagram, no meu WhatsApp, e não tem problema. E recomendo fortemente se estarem fazendo, porque essa Black Friday aí eu não tive essa moleza, não. Está bem, bem convidativa. Meus 60 anos eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? É algo extraordinário. Mas no sentido assim de corroborar quando a gente vê com a possibilidade de a gente estar levando algo sem entupir paciente de medicações, são pacientes que já vêm é, refratários a muitos tratamentos e que a neuromodulação torna possível a gente estar transformando a vida desses pacientes. E isso aí, com certeza, vocês vão vendo a partir do momento que vocês já vão aplicando.
esse módulo aí que o Sidney soltou, já com ele eu já fazia muitos milagres, entre aspas, então já começam a assistir, já começam a colocar em prática. Mas, sem dúvida, desses cursos todos, a pós é o mais completo e o mais intenso, e que realmente vai ficar disponível algo transformador. Era isso que eu queria falar. E, Elisa, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, tu não atende convênio, só no consultório particular, né? Porque eu sei. E a tua especialidade é médica de família. Então, está disponível para qualquer área da medicina. Sim, É é. isso que é importante. A minha primeira especialização em medicina de família, depois eu fiz, sou especialista sou acuputriata, e há muito tempo vim estudando dor. E com uma insatisfação muito grande nesses pacientes polimedicamentados, refratários a vários tratamentos, e que a gente não tinha muito mais possibilidade. E com a neuromodulação, a gente consegue propor um plano terapêutico que seja eficaz, resolutivo, sem efeitos colaterais. É isso. Obrigado, Elisa. Obrigado pelo teu compartilhar. Se alguém quiser, pode, como ela se ofereceu, procurar no Instagram e tirar dúvidas com ela também. Mais alguém gosta? Ó, Marcos Bona. Obrigado, Marcos. Poderia abrir? É interessante, né? A sua promoção aí deu vontade de se inscrever de novo, né? Eu acabei de Pode fazer se uma feita inscrever. pós. Eu dou um desconto para ti. Porque tu já fez a bolsa. Mas é muito interessante. A pós é uma coisa assim fantástica. Eu acompanho o professor desde 2020, 2021, né? E realmente as coisas que a gente aprende, a gente vê coisas que você não acredita, né? Eu me formei em medicina, né? Fiz anestesiologia na minha época, eram 2 anos só. Depois fiz mais um ano no Dante Pazanese, anestesia cardíaca. Depois eu fiz um ano de clínica de dor com a professora Ryoko, lá na Escola Paulista de Medicina, né? Na Unifesp. Naquela época, as coisas eram muito difíceis em tratamento de dor. Os pacientes ficavam com dó da gente, porque a gente fazia os procedimentos lá no hospital e na semana seguinte a dor deles não melhorava, melhorava um pouquinho, eles ficavam consolando a gente, né, pelo nosso insucesso, né? E aquelas medicações, nessa época não tinha, foi o ano que lançaram a morfina no Brasil. Antes disso, a gente não vivia, não tinha nem morfina aqui para tratar as dores dos pacientes, né? Era um negócio assim muito difícil. Eu vejo hoje os pacientes com síndrome de dor complexa regional tendo resolução. Isso era inimaginável. Era um monte de procedimentos invasivos que se faziam nos anos 90 sem nenhum resultado. Era uma coisa assim deprimente. Tanto que eu continuei na anestesia. A partir de 94 que melhorou um pouco mais para a clínica de dor, né? Mas o que se aprende com você, Sidney, é uma coisa assim fantástica. Obrigado, Você Marcos. reproduz, né? Você, com esses cursos que você faz presenciais, quando nós começamos, não tinha os presenciais, quando você colocou os presenciais, eu sonhava, como é que eu vou ver o Sidney trabalhando para mim poder aprender? Eu preciso ver ele conversando com o paciente, vendo essas coisas. Aí você criou os cursos presenciais. Aí eu faço eles, toda vez que tem, eu vou aqui em São Paulo, corro lá, são 100 quilômetros de distância, mas eu chego lá e assisto suas aulas, porque é realmente impressionante. E a gente reproduz isso no consultório, que é o mais incrível do mundo. A gente fica assim, puxa, mas o paciente fica bobo, né? O que você fez, né? A paciente com enxaqueca, passou lá 3 meses com enxaqueca, 6 dias hospitalizada. Aí você faz uma sessão, a paciente sai sem dor. Aí ela tinha crise todo dia, né? Mesmo com as medicações todo dia, sempre tinha crise. Aí depois ela chega para você na semana seguinte, né? Eu tive 2 crises na semana. Aí depois de 6 sessões, a paciente está sem dor. Aí ela falou, você não toma medicamento.
Eu fiquei assim, é impressionante. O que tem nas agulhinhas, né? Eles perguntam. A pergunta é, o que que o senhor coloca nessa agulha que eu fiquei boa? E há muitas coisas são com eletrodos, né? Ah, E é a mais incrível do mundo, né? Você é. tratar a criança, porque a agulha para uma criança é uma coisa complicada. Uma pessoa com síndrome de dor complexa regional, botar uma agulha, né? Ou a paciente com fibromialgia, botar uma agulha é um caos, né? E aí você faz o eletrodo e o paciente melhora. Usa o TDCS, aí melhora. O paciente fica sem dor. A mãe chega assim, doutor, eu fui no reumatologista aqui da cidade próxima, que vi meu filho há um ano atrás. Quando ele chegou, ele viu, ele entrou na sala lá, e ele chegou e ficou assim, mas você está melhor, né? Só de olhar para ele, ficou assim, mas você está bem. Poxa, o que você anda fazendo? Aí ele explicou, seguindo suas orientações, né, de tratamento do garoto lá de 11 anos, né, com uma síndrome de dor complexa regional. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. E a Muito gente bom. aqui querendo resolver, a gente querendo fazer tudo para tirar a dor dele completamente, né? Aí, mas o menino, o doutor, o médico lá já viu assim, puxa, você está outra pessoa. Você sofria, agora não está mais sofrendo. Continue fazendo o que você está fazendo. Muito legal. Toda vez que eu falo com você, eu peço, eu agradeço você, sou muito grato Obrigado. Amigo. por ter visto isso. Eu E vi o eu, tratamento antes, eu vendo agora, completamente diferente. e eu esqueci de falar uma coisa agora na apresentação, poderia ter falado no fim, é tanta coisa que a gente poderia falar que a gente acaba esquecendo tudo, né? Quase. É muita coisa. E me lembrei agora que tu comentou e me lembrei também de um paciente sobre a disfunção sexual masculina, né? A gente consegue reverter com a Reverter. neuromodulação. É. E a própria Elisa, agora que ela saiu, ela teve um paciente que foi fazer eu não me lembro se foi na Suíça, alguma coisa assim, um Foi na procedimento Suíça. lá, em função disso, e o cara deixou, mandou fazer de volta porque ela tá fazendo tudo bem aqui. E era disfunção sexual masculina também. E a gente está conseguindo reverter todos esses processos aí. Então é fantástico o que a Muita gente tem coisa. por aí. É um ponto do iceberg, né? Por isso que quem entrar agora vai ver um outro mundo. É uma outra É um outro mundo. medicina, É. mas agregando com aquilo que você já sabe. Então, não Aham. é que anular o que você sabe, é só Não, agregando não. coisas, né? Agregar coisas. Ferramentas, né? Isso, Você coloca mais algumas ferramentas na sua caixinha, né? exatamente. Mas é Muito isso. obrigado, Marcos. Eu Obrigado que pelo teu agradeço você. depoimento.